Arro pessoal, bom dia. Hoje é domingo, dia do sol, e se você está aqui comigo nessa manhã de domingo, ou até na tarde de domingo, noite de domingo, não sei que horas que você costuma ouvir, comenta aqui para eu saber, deixe o seu comentário para eu saber que estamos juntos no fim de semana também. Bom, continuamos o domingo, né, com a lua em escorpião praticamente o dia inteiro. Aliás, eu quero fazer uma pequena vírgula, né? Quem me acompanha aqui faz tempo, aliás, quem estiver chegando agora, dá um alô se você está nova ou novo por aqui. Mas quem me acompanha faz tempo já sabe que eu tenho uma casa 8 em escorpião, populada pelos maléficos Plutão, Marte e Saturno, também em escorpião, e que sempre que a lua passa em escorpião não é um período muito tranquilo para mim. Né? E também não é para minha mãe. Né? Eu já reparei isso por conta do mapa dela também. E apesar de, nesse fim de semana, ter sido bem mais tranquilo, pelo menos por enquanto, né, e acho que o pior já passou, já que os primeiros graus, né, até a primeira metade é que é mais complicado, não passou de forma despercebida. Porque eu dei uma facada na mão, mas uma facada feia mesmo, tipo, como eu até comentei ontem, né, no astral do dia de ontem, se não fosse o osso da mão, a faca tinha entrado pelo menos até a metade, né, com a força que foi, a ponta da faca, uma faca muito afiada, né? Então, isso aí já foi meio que bem Marte, Escorpião, toda essa parada. E minha mãe caiu, bateu a cabeça e, enfim, ainda bem que não se machucou muito, né? Ficou ali com perna doendo, braço doendo, cabeça doendo, mas não foi uma coisa, né, do tipo de ter que parar no hospital, mas algo preocupante. Então, não passou tranquilamente a lua em escorpião aqui, como sempre, né? Parece que todo mês a lua entra em escorpião e dá aquela cutucada. E você pode perceber no seu mapa se você tem algum padrão desse tipo, né? São padrões cíclicos e você vai aprendendo a lidar com ele. Aliás, pessoal, quem quiser, novamente, né, vem fazer um processo terapêutico com o mapa astral, um processo que a gente vai, vamos dizer assim, se aprofundando cada vez mais, porque se você fizer uma sessão de mapa, maravilhoso, você vai ter um bom conhecimento, né, vai ter ali aquela primeira visão. Se você fizer o pacote de 2 sessões, melhor ainda, porque a gente tem aí mais tempo para lidar com o mapa, com a questão dos prognósticos. Mas se você faz aí um encontro a cada 15 dias, a gente entra num processo, né, que é mais duradouro e que a gente vai se aprofundando cada vez mais no mapa, mais você vai conhecendo o seu mapa, vai observando as coisas que acontecem. A astrologia é um estudo mesmo que a gente faz da sincronicidade. Então, assim na Terra como no céu. Então a gente olha o que está acontecendo aqui na Terra, observa o céu, que é o seu mapa, e os trânsitos que estão ativando, e você vai percebendo, poxa, determinado período que é marcado pelo quê? Pela passagem de um planeta num signo, a Lua é o mais rápido, né? E aí a gente tem planetas que são um pouco mais lentos e a gente vai observando com mais distância, né, de tempo. Você vai observando, poxa, sempre que a Lua passa em tal signo, dá um negocinho aqui em mim, vê algumas coisas acontecem diferente. Aí você vai olhar no seu mapa, vê planetas que são ativados, vê uma casa astrológica que é ativada, casas sensíveis, por exemplo, a 8 e a 12, né? Planetas mais complicados como Saturno. Então é legal você ter esse conhecimento, né? Você for observando na sua vida, né, como que você vai lidando com as coisas que vão acontecendo e se aprofundando cada vez mais no seu mapa. Então, qualquer coisa já aproveita, manda mensagem para a gente fazer esse pacote aí de mergulho na sua alma. Bom, e hoje continuamos então com essa lua em escorpião profunda, intensa, transformadora e um pequeno detalhe, né? Essa lua ela está abençoada, ela está muito apoiada pelo Júpiter em Câncer. Então, nesse período, né, enquanto a lua passa por escorpião, a gente está tendo o benefício de ter o Júpiter em Câncer ali abençoando essa lua. Então, como eu falei, a facada foi na minha mão, mas foi no osso, o osso deu aquela segurada. Imagina se fosse na barriga, né? Poderia até perfurar um órgão, enfim. Minha mãe caiu, bateu a cabeça, mas poderia ter batido numa quina, enfim, ser muito pior. Então é como se Júpiter atuasse como um grande protetor, né? Júpiter em Câncer, que beneficia muito a Lua. Né? Tivemos esse trígono ontem, eu falei sobre ele. Então, muito legal, né? Mas logo menos vai terminar, porque quando Júpiter entrar em Leão, aí Júpiter em Câncer só daqui a 12 anos, você já sabe aonde Júpiter está ativando no seu mapa para você aproveitar esse benefício ao máximo, para você poder aproveitar as oportunidades que Júpiter traz para essa área da vida. Não deixa passar, né? Porque daqui a pouco, na metade do ano, Júpiter entra em Leão e só volta para Câncer daqui a 12 anos. Eu estou aproveitando o Júpiter passando pela minha casa 4 das emoções,
da minha lua, né? Estou trabalhando muito o meu emocional, tá bacana, estou aproveitando, pegando o máximo dessa energia. Depois, Júpiter entra em Leão, vai para outro setor e eu vou trabalhando outras energias. Bom, a Lua segue por Escorpião e 14 horas e 6 minutos ela faz um trígono com Marte, que está lá no signo de Peixes. E esse trígono, Marte fica muito feliz, né? Porque Marte também rege Escorpião. Então, é um trígono que fortalece Marte. Eu diria que a tarde de hoje é uma tarde de muita energia, muita força, né? Eu com certeza vou ver se eu consigo fazer alguma coisa à tarde, uma corrida, uma caminhada que seja, né? Até alguns exercícios em casa mesmo, não tem academia hoje, né? Felizmente, minha academia não abre de domingo, então eu tenho que me virar aqui em casa mesmo, enfim, na rua, correndo, mas é uma tarde com bastante energia, né? Além dessa questão da força física que Marte traz, temos uma boa energia psíquica, emocional, para continuar com as curas, né? Desses trígonos de água que estão acontecendo, enquanto temos planetas em Peixes, em Câncer e em Escorpião. Bom, e depois a Lua vai seguindo para as 18h28, quando for ali finalzinho, né, do dia de hoje, lá pôr do sol, né, pôr do sol desse domingo, vai ter a marca de Lua fazendo oposição a Urano. Urano que está no finalzinho aí de Touro. Aliás, ontem eu coloquei, ontem não, né? Quer dizer, antes de ontem eu coloquei caixinha de pergunta e ontem eu respondi. Foi, acho que 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, eu estava respondendo caixinha de pergunta lá na varanda. Adorei as perguntas, quem mandou, gratidão, perguntas profundas, né? Muito, muito legal. Acredito que quem acompanha lá o Instagram também gostou, né? Porque são perguntas profundas e eu com certeza abri de novo, né? Então, na tarde de ontem, no sábado, eu abri de novo a caixinha de pergunta para a gente poder trocar essa ideia, né? Então corre lá, coloca a sua melhor pergunta, procura, né, beneficiar ao máximo também outras pessoas com perguntas que vão ser legais, né, para todo mundo ouvir lá sobre ela. Bom, e aí falamos sobre Urano. Eu estou falando disso porque falamos sobre Urano na caixinha de ontem. Urano que é aquele que vem mudar tudo. Então esse é um outro ponto que se você deveria saber aonde Urano vai atuar no seu mapa. Urano fica 7 anos em cada signo. Ele está terminando um setênio, um ciclo de 7 anos no signo de Touro. E vai entrar de vez no signo de Gêmeos para ficar cerca de 7 anos nesse signo. Então, o que Urano vai ativar no seu mapa? Você tem planetas em Gêmeos? Qual é a área da vida que Urano vai estar entrando? Né? Por exemplo, quem colocou na caixinha lá, tinha lá Urano fazendo oposição ao próprio Urano natal. Né? Então, podem ter pessoas aqui que estão ali, mais ou menos na idade dos 40 e poucos anos, que vão estar passando pela oposição de Urano a Urano, um período marcante na vida. Né? Aliás, você é uma forte candidata ou candidato a vir fazer esse aprofundamento no mapa astral, porque esse período, né, que o Jung chamava de o início da individuação, é esse período que a gente quer se conhecer cada vez mais. Né? A gente percebe que a gente tem que trabalhar a individuação, quem sou eu? E o mapa astral ajuda demais. Né? E eu vou trazendo, claro, outras técnicas, outras terapias que eu trabalho também. Então, a oposição de Urano a Urano pode trazer um final de domingo com alguma surpresa, alguma coisa que acontece ali, mas também traz aquele chamado de libertação. Né? Então, a área que você tem Touro no mapa está passando pelos momentos finais de libertação, para que depois a área que você tem Gêmeos no mapa passe por esse momento também de libertação. E foi muito estranho, porque. Estranho não, foi muito sincrônico, foi muito interessante, porque eu sonhei na noite passada, né? Eu não sei se era alguém falando comigo, era uma coisa muito. Eu não consegui reconhecer, mas foi um sonho claro, onde vinha Yansan associado ao signo de Aquário. O Aquário é meu signo. Então ficou muito forte aquela coisa de Yansan associado ao signo de Aquário. Yansan e Aquário. Eu acordei com isso, né? Fiquei ali refletindo, né? O que esse sonho poderia estar dizendo. Não sou especialista em orixás, conheço um pouquinho, né? Mas não sou especialista para, né, descrever aqui. Mas pelo que eu vi, Yansan fala muito dos ventos, né? Da questão ali. Então, assim, tem uma coisa até similar a Aquário e Urano. Né? Então, achei bem interessante o inconsciente trazendo isso e mostrando para mim que eu estou passando por grandes mudanças, né? Ventos da mudança. Aliás, eu estava ouvindo muito a música Winds of Change, né? Do Scorpions, e tá aí, né? Ventos da mudança na minha vida pessoal, meus sonhos meio que mostrando isso. E aí a gente vai terminando o domingo, quando for 8 horas e 32 minutos, a Lua entra em Sagitário. E aí sim, passamos por mais um período aí de Lua em Escorpião, um período aí um pouco intenso, e a Lua entra em Sagitário convidando ao otimismo,
convidando aí a gente pensar no melhor, né? A gente trabalha também nossas crenças. Hoje é um dia bastante jupiteriano, já vou falar sobre isso. Terminamos então o domingo com a Lua em Sagitário, que já aponta que amanhã, segunda-feira, começamos a semana com a Lua em Sagitário. Eu não sei se o resumão da semana vai ser hoje ou amanhã. Eu vou determinar direitinho aqui. O que você tem que fazer? Me acompanhar no Instagram ou no Telegram, porque lá eu vou dizer. Né? Se eu começar a live hoje, eu vou mandar a mensagem lá no Instagram. E aí você entra lá no Instagram para você participar. Vou mandar no Instagram e no Telegram. E se for amanhã, eu vou mandar mensagem amanhã. Então esteja nesses canais também para você poder acompanhar, para a gente falar dessa semana importantíssima. Por quê? Porque o planeta Marte entra no signo de Áries. Ah, pessoal, vamos lá a se preparar para essa energia quente, né, de Marte em Áries, ativando mais ainda esse signo e que a gente possa utilizar essa energia para o melhor. Né? Então, assim, o mundo está desse jeito, mas na nossa vida vamos direcionar essas energias planetárias para o melhor. Bom, e aí, só para dar aquele spoiler, 1h20 da manhã, de hoje para amanhã, né, a Lua faz um trígono com Netuno, então um aspecto muito, muito interessante para sonhos. Pessoal, prepare a sua higiene do sono, prepare a sua jornada, a sua viagem, porque essa é uma noite que Netuno vai abençoar nossos sonhos. Então pode vir coisa muito interessante para você poder analisar na sua vida. E dois aspectos que acontecem hoje, que não são da Lua, um acontece de manhã, 8h49, Vênus em Touro fazendo um sexto com a cabeça do dragão. Então, na nossa live de ontem não, de antes de ontem, que eu já compartilhei, inclusive, né? A gente falou bastante sobre essa questão de Vênus quadratura com Plutão e que fala sobre relacionamentos tóxicos, abusivos, conflitos de poder, enfim, mas também a capacidade profunda e transformadora de Plutão, né? E esse aspecto de hoje, ele já traz um aspecto muito mais gostoso do tipo pessoas que estão junto com a gente na nossa missão, né, na nossa correção de alma, pessoas que estão ligadas karmicamente com a gente. Então, será que você tem ao seu lado alguém, especialmente num relacionamento afetivo, mas pode ser parceria, várias coisas também, mas especialmente num relacionamento afetivo, será que você está com aquela pessoa que está dividindo a sua alma, né, está dividindo o seu caminho de alma? Vocês estão olhando juntos para a mesma direção? Esse é um aspecto bem convidativo para essa reflexão. E também, 19h22, o Sol faz quadratura com Júpiter. Por isso que eu falei que hoje é um dia bastante jupiteriano, especialmente à noite, porque a Lua entra em Sagitário, que é quando que é signo regido, né, por Júpiter, e o Sol faz quadratura com Júpiter. Bom, é um aspecto tenso, é um aspecto de tensão. Eu já falei sobre ele no mapa da Lua cheia, porque ele ficou marcado no mapa da Lua cheia. Basicamente é aquela questão, né? Tomar cuidado com exageros. Porque Júpiter é o grande benéfico e quando tem um aspecto desafiador com Júpiter, não é algo tão complicado, né, difícil, enfim, como se fosse com Saturno, com Plutão, Marte, enfim. É uma quadratura com Júpiter, e Júpiter, geralmente, quando ele está desequilibrado, né, desafiado por uma quadratura, ele expande muito as coisas. Então, cuidado com exageros. Né? E no caso do Sol em quadratura com Júpiter, cuidado com exageros no ego. Né? Perceba a função aí, o que o ego pode estar te trazendo, se você está com alguma coisa ali, algum conflito, às vezes até algum conflito no relacionamento de ontem, né? As coisas que possam estar acontecendo, tem a ver com isso. Mas basicamente tem essa questão de cuidado com exageros e o convite a quebrar crenças, né? A botar um pouco de energia ali para quebrar alguma crença limitante. Né? Temos o Sol forte em Áries e temos o Júpiter forte em Câncer, os dois ali se degladiando. É como se a gente tivesse que fazer um trabalho para a gente poder seguir o nosso processo de individuação, Áries, e de repente quebrar algumas crenças familiares, Júpiter em Câncer. Então é um convite bastante forte, mais um domingo terapêutico aí para a gente. Ufa, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Aproveitem o domingo, corre lá no Instagram, porque tem a caixinha de pergunta para a gente trocar ideia ali. Eu estou compartilhando também meus estudos. Entra aqui no grupo, né, das ativações astrológicas. Essa é a última semana com um desconto especial do primeiro lote. Então entra lá no grupo para você poder ficar sabendo de tudo. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.